Meus pais cruéis me expulsaram de casa aos 14 anos por eu ser fraco demais para trabalhar, mas anos depois estou morando na casa que herdei do meu tio, agora eles estão implorando para voltar à minha vida. Eu me senti o adolescente mais infeliz do mundo. Morava no interior do Arkansas onde quase todo mundo é fazendeiro. As crianças começam a trabalhar cedo nas fazendas e apenas alguns pais que entendem a importância da educação se preocupam em mandar seus filhos para a escola. Eu não tive a sorte de ter pais assim. Meu pai não tinha terras próprias, mas sempre comprava produtos de diferentes fazendeiros e os vendia no mercado. Tenho um irmão mais novo de 10 anos chamado Toby. Eu estava no segundo ano do ensino médio quando fiz 14 anos. Embora eu não compreendesse completamente a importância da educação, sabia que queria ser mais do que um fazendeiro, mas meu pai destruiu minhas esperanças 2 dias depois do meu aniversário de 14 anos. Ele me chamou no quarto e disse que era hora de abandonar meus estudos. Informou que tinha feito um acordo com um amigo que possuía uma grande fazenda e eu seria um dos trabalhadores contratados. Eu era magro e não tinha resistência física dos meus colegas. Talvez isso fosse porque meu irmão e eu não éramos alimentados adequadamente pelos nossos pais. Eu me senti muito mal com o arranjo, mas não estava em posição de expressar minha opinião ou desafiar a decisão dos meus pais, então me despedi da escola. Desmaiei no primeiro dia de trabalho na fazenda por causa do cansaço. Não consigo descrever o tumulto que aconteceu depois que fui reanimado. O próprio dono da fazenda me levou de volta para casa e contou aos meus pais o que tinha ocorrido. Eles estavam mais preocupados com o meu retorno ao trabalho o mais rápido possível. Meu pai disse ao seu amigo para não se preocupar, pois eu retomaria o trabalho no dia seguinte após um dia de descanso. Fiquei magoado com o comentário do meu pai, mas a resposta do seu amigo foi reconfortante. Ele disse aos meus pais que não estava mais disposto a me deixar trabalhar em sua fazenda pois não me achava apto. Meu pai tentou convencê-lo, mas ele não queria se meter em problemas. Quando o amigo do meu pai saiu, meus pais ficaram com raiva de mim por vários dias. Meu irmão mais novo assistia tudo aterrorizado, pois sabia que o mesmo destino o aguardava em 4 anos ou até menos. Meu pai tentou conseguir outros empregadores para me contratar, mas a notícia sobre o meu colapso se espalhou pela comunidade, dificultando sua missão. Minha presença na casa começou a irritar meus pais. Para eles eu nunca fazia nada certo. Reduziram minha comida e ainda reclamavam que eu comia demais. Se algo estava fora do lugar eu era sempre o culpado. Com o jeito que me tratavam era surpreendente que não reclamassem de eu estar consumindo muito oxigênio. Depois que meu pai falhou em conseguir outro trabalho para mim, achei que seria uma boa ideia voltar para a escola em vez de ficar em casa sem fazer nada. Uma noite resolvi sugerir isso aos meus pais, mas foi uma péssima ideia. Quando entrei no quarto vi a expressão de desgosto em seus rostos. Disse que precisava falar algo importante e meu pai pediu que eu fosse rápido. Comecei a explicar que voltar para a escola seria uma maneira melhor de ocupar meu tempo, já que não podia ficar em casa sem fazer nada. Minha mãe se levantou e passou por mim como se fosse ao banheiro. De repente ouvi um estrondo e vi estrelas. Ela me deu um tapa que me fez cambalear. Ela ameaçou me castigar se eu não calasse a boca, dizendo que eu era fraco demais para trabalhar e ajudar a família, mas forte demais para a escola. Ela então disse ao meu pai que sempre suspeitou que eu tinha fingido desmaiar na fazenda para não ser mandado de volta ao trabalho. Meu pai me deu um ultimato: sair todos os dias até encontrar alguém disposto a me contratar para trabalhar ou ele me expulsaria de casa se não conseguisse um emprego em uma semana. Infelizmente, após uma semana não consegui nenhum emprego e meu pai cumpriu a promessa de me expulsar. Inicialmente eles me ignoraram quando disse que não conseguia emprego, não sabia que já estavam planejando minha saída. Fiquei surpreso ao ver os agentes do Serviço de Proteção à Criança em nossa casa. Meus pais alegaram que não podiam mais cuidar de mim e queriam que me levassem para um lar adotivo ou orfanato. Os agentes do CPS vieram verificar se o que meus pais diziam era verdade ou se eram apenas pais irresponsáveis tentando fugir de suas responsabilidades. Ouvi meus pais dizerem que os negócios iam mal e que tinham dificuldade em alimentar meu irmão mais novo e a mim. Disseram que naquele momento só podiam cuidar de um de nós. Após ouvir tudo, os agentes do CPS informaram que antes de me mandar para um lar adotivo ou orfanato verificariam se havia algum parente disposto a me acolher, só depois considerariam as outras opções. Meu pai imediatamente disse que o único parente vivo que ele tinha era seu primo, tio Jeff, que morava na cidade. Eles não se viam há muito tempo e meu pai não tinha certeza se ele poderia me acolher. Meu pai afirmou que da última vez que ouviu falar sobre tio Jeff ele estava enfrentando dificuldades. E sabe há quanto tempo foi isso? 7 anos. Sim. Você ouviu corretamente. Meu pai não tinha contato com o único parente vivo há mais de 7 anos e estava baseando suas conclusões em informações desatualizadas. A verdade é que há uma grande possibilidade de que tio Jeff possa estar financeiramente estável agora, mas não sei se ele estaria disposto a me acolher, e meus pais sabem muito bem disso. Tio Jeff morou conosco anos atrás. Ele frequentou a faculdade contra o conselho do meu pai, que até hoje vê os estudos como uma perda de tempo e recursos. Lembro-me vividamente das várias vezes em que meu pai quase brigou com ele porque achava que tio Jeff usava a educação como desculpa para ser preguiçoso e não trabalhar na fazenda. Bem, tio Jeff se formou na faculdade e teria até feito um mestrado, mas não tinha dinheiro. Ele tentou conseguir um emprego, mas não teve sucesso, o que irritou meu pai. Chegou a um ponto em que meu pai não conseguiu mais conter sua raiva e um dia pediu a tio Jeff que deixasse nossa casa pois não podia continuar o alimentando. Tio Jeff tentou explicar que estava fazendo o possível para conseguir um emprego, mas meu pai manteve sua decisão, o culpando por desperdiçar seu tempo e os poucos recursos que tinha na escola. Tio Jeff foi forçado a sair de casa naquele dia e em vez de ficar no campo se mudou permanentemente para a cidade.
Agora, aqui está a minha pergunta. Se você fosse tio Jeff e tivesse conseguido dinheiro, estaria disposto a acolher o filho do primo que o expulsou de casa e nunca ligou para saber como você estava durante todos esses anos? O CPS prometeu entrar em contato com meu tio para ver qual seria a resposta dele. Estou apreensivo porque acredito que meu tio não vai querer me acolher e eu poderia acabar em um lar adotivo. Acho que descobrirei meu destino em alguns dias. Atualização. Já se passaram anos desde que prometi manter vocês atualizados e peço desculpas por isso. Muita coisa aconteceu na minha vida. Agora tenho 19 anos. O CPS voltou a contatar meus pais para informar que meu tio havia decidido me acolher. Meus pais ficaram tão surpresos quanto eu, pois achavam que o tio Jeff retribuiria sua maldade com indiferença. No entanto, ficaram felizes por se livrarem de mim. Enquanto aguardávamos o dia em que eu seria levado para viver com meu tio, meus pais repetidamente diziam que por seguir o caminho do tio Jeff eu acabaria como ele sem sucesso. As palavras deles tiveram um forte impacto negativo em mim até eu chegar à casa do meu tio. Lembro-me do dia em que fui levado pelo CPS. A única pessoa emocionada com minha partida foi meu irmãozinho Toby. Ele correu atrás de mim enquanto eu era levado, se segurou firmemente em mim e começou a chorar dizendo que não queria que eu fosse embora. Não consigo descrever a dor que senti e comecei a chorar junto com meu irmão. Meus pais não perderam tempo em nos separar. Eles não gritaram com Toby por tentar atrasar minha partida, pois sabiam que o CPS perceberia o tipo de pais que eram, mas disseram a Toby e a mim que minha partida era para o melhor. Mas eu tinha certeza de que Toby enfrentaria o cinto do meu pai naquele dia. Fiquei nervoso enquanto íamos para a casa do meu tio. Quando chegamos, meu tio parecia muito feliz em me ver depois de tantos anos. Eu não me deixei levar pela demonstração de carinho e empolgação, achando que era apenas para convencer o CPS de que ele tinha meus interesses em mente. Após alguns minutos conversando com meu tio, o CPS me deixou com ele e me preparei para o pior, que nunca aconteceu. Tio Jeff exclamou que eu estava muito magro e depois de me mostrar meu quarto rapidamente preparou algo para eu comer. A qualidade da refeição que ele me serviu era algo que eu nunca tinha comido em toda a minha vida. Se aquilo era o que meus pais chamavam de fracasso, então eu adoraria ser um fracasso. Devorei o prato em 5 minutos e, sem perguntar se eu estava satisfeito, meu tio me serviu mais. Pude tirar uma longa soneca naquela tarde antes de ter uma longa conversa com meu tio. Ele balançou a cabeça em desapontamento enquanto eu explicava o que realmente havia acontecido. Disse que se dependesse dos meus pais eles me jogariam na rua sem envolver o CPS, mas isso seria considerado abandono e eles poderiam ser presos. Razão pela qual envolveram o CPS. Tio Jeff imediatamente me colocou de volta na escola. Ele não tinha filhos e uma série de desilusões amorosas o fizeram deixar de lado a ideia de se casar. 2 anos se passaram e meus pais não haviam verificado como eu estava. Eu não esperava que o fizessem, mas sua maldade incomodou meu tio e ele decidiu confrontá-los. Tio Jeff me levou com ele naquele dia. O carro dele estava quebrado, então pegamos um táxi. Chegamos à casa dos meus pais e todos estavam lá, meus pais e Toby. Toby foi quem abriu a porta e nos levou até a sala onde meus pais estavam sentados. No momento em que vi Toby, percebi o quanto tio Jeff tinha sido bom e generoso comigo. Eu tinha passado de alguém magro e desnutrido para uma pessoa bem alimentada, mas isso não era o mesmo para meu irmão. Toby estava animado em me ver, mas não demonstrou por medo dos nossos pais. Ele apenas ficou na porta sorrindo para nós até meu pai perguntar quem havia chegado. Toby não disse nada, apenas se afastou para que meu tio e eu entrássemos. Minha mãe foi a primeira a falar e o tom e as palavras que saíram de sua boca estavam cheios de sarcasmo e zombaria. Ela perguntou se meu tio já estava cansado de mim. Essa pergunta me cortou como uma faca, como se eu fosse um peso para qualquer pessoa que cuidasse de mim. Felizmente tio Jeff não perdeu tempo em responder à altura. Ele disse aos meus pais que havia me trazido para que pudessem ver como eu estava muito melhor depois de terem me abandonado. Segundo meu tio, isso era uma prova do fracasso deles como pais. Meu pai disse que a única coisa que podiam ver era que eu estava sugando todos os recursos do tio Jeff e que essa era a única razão pela qual eu estava saudável. Eles pediram que meu tio me levasse embora se não tivesse nada mais importante a dizer. Tio Jeff o chamou de sem vergonha e sinalizou para que fossemos embora. Estávamos indo embora, mas meu coração estava sangrando e minhas pernas pesadas. Durante todo esse drama, meu irmão Toby não disse uma palavra para mim e eu sabia que era porque nossos pais já haviam me pintado de maneira negativa e o advertido para manter distância. Atualmente tenho 19 anos e estou na faculdade, mas estou seriamente preocupado com meu irmão mais novo porque sei que ele não pode ter o melhor na vida enquanto estiver com nossos pais. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde que tio Jeff e eu visitamos meus pais, mas eu os visitei novamente ontem. Não me senti bem depois da nossa visita e isso era algo que tio Jeff percebeu facilmente. Assim que ele perguntou o que havia de errado, eu rapidamente me abri com ele. Disse ao meu tio que meus pais eram a causa do meu desânimo. Toby tinha aspirações que não podia alcançar enquanto morasse com meus pais porque eles não apoiavam a ideia de ele ir à escola. Além disso, o relacionamento entre meu irmão e eu parecia distante e isso não era o que eu queria. Tio Jeff disse que a situação do meu irmão era miserável, mas que não havia muito o que fazer enquanto ele estivesse vivendo com nossos pais. Se o problema era Toby morar com nossos pais, eu imaginei que a solução seria tirá-lo de lá. Achei que tudo o que precisávamos fazer era pedir aos nossos pais. Já que eles me entregaram sem resistência, eles poderiam também aceitar que outra pessoa assumisse a responsabilidade por Toby. Tio Jeff sabia onde eu queria chegar e antes que eu pudesse sugerir isso, ele me disse que a razão pela qual ele achava a situação lamentável não era porque ele não podia ou não queria cuidar do meu irmão, mas porque nossos pais não estariam dispostos a entregá-lo. Eu insisti que deveríamos tentar e ele disse que eu poderia tentar, mas que ele estava cansado de lidar com nossos pais. Visitei meus pais ontem e, como esperado, eles não ficaram felizes em me ver. Minha mãe não estava em casa, mas meu pai sim, então estávamos apenas eu, ele e meu irmão.
Comecei a dizer ao meu pai que queria levar Toby para a cidade onde morávamos para que ele pudesse estudar. Meu pai ficou em silêncio por cerca de 2 minutos depois que terminei de falar antes de perguntar se eu achava que ele não tinha o interesse de Toby no coração. A resposta a essa pergunta era muito óbvia, mas eu não queria começar nenhuma discussão, então respondi dizendo que estava apenas considerando o que Toby queria para si mesmo. Meu pai imediatamente perdeu a paciência. Ele disse que o que ele queria para Toby era mais importante do que o que Toby queria para si mesmo. Isso para mim é o que eu chamo de arrogância. Ele nem se importou que Toby estava ali ouvindo. Toby tem 15 anos e assim como fez comigo, meu pai já o havia tirado da escola e estava o empurrando para um caminho que ele não queria seguir. Não sei de onde veio a coragem, mas fico grato por ter surgido. Disse ao meu pai que forçar Toby a seguir um caminho que ele não escolheu só faria com que ele guardasse rancor no futuro. Mas meu pai afirmou que o contrário seria o caso, pois Toby ficaria grato por ter seguido os conselhos dele. Naquele momento Toby estava chorando audivelmente e meu pai me mandou sair avisando para nunca mais aparecer na casa dele. Me levantei e fui embora. Tio Jeff estava certo o tempo todo, mas não vou desistir e deixar que meus pais arruinem a vida do meu irmão com sua arrogância. Toby tem 15 anos, o que significa que em 3 anos ele atingirá a maioridade e poderá tomar decisões por si mesmo sem precisar responder aos nossos pais. Só espero que quando esse momento chegar ele ainda tenha o desejo de estudar e não tenha sucumbido à filosofia desiludida de nossos pais. Atualização 3. Aqui estou eu com 21 anos. Muitos me consideram um homem de sucesso do ponto de vista financeiro, mas meu coração está pesado enquanto escrevo isso. Você deve estar se perguntando como consegui, especialmente porque se passaram apenas 2 anos desde minha última atualização. Bem, 2 anos é tempo suficiente para que as situações mudem, não é? Estou brincando. O fato de agora ter um patrimônio de pouco mais de 500 mil dólares não é mérito apenas meu. Meu tio e eu vivíamos tranquilamente após eu concluir que não tinha paz, mas comecei a notar algo com tio Jeff. Sua saúde estava piorando. Fiquei preocupado e perguntei a ele, mas ele disse que não havia nada com que me preocupar. Encontrei conforto em suas palavras até que certa vez ele me chamou para uma conversa sobre como encontrar força na vida mesmo quando se sente sozinho. Parecia estranho, mas tentei não dar muita importância. Tio Jeff perguntou o que eu faria se tivesse toda a riqueza que ele havia acumulado. Comecei a falar sobre como abriria um fundo de bolsas de estudo para crianças da minha cidade que como eu desejavam estudar, mas não tinham pais ricos o suficiente para enviá-las à escola. Eu ainda estava falando quando meu tio começou a tossir, fiquei preocupado e corri para pegar um copo d'água. Quando vi que a tosse persistia voltei rapidamente com a água. Ao estender a mão para pegar o copo vi que estava coberta de sangue. Isso era mais sério do que eu pensava. Depois que a situação pareceu estar sob controle insisti para que fossemos ao hospital imediatamente, mas ele estava calmo. Foi então que me contou que tinha câncer de pulmão em estágio 4. Segundo ele já estava em tratamento, mas a doença só piorava. Fiquei arrasado, mas o maior golpe veio quando ele me disse que os médicos lhe deram apenas alguns meses de vida. Não sabia o que fazer. Eu daria qualquer coisa para salvar a vida do meu tio. Não suportava a ideia de sua morte e comecei a sugerir que ele tentasse outros centros médicos renomados ao redor do mundo. Mas ele me disse que já tinha ido a vários e todos deram o mesmo diagnóstico. Vivi em tormento todos os dias desde então porque cada dia era um lembrete de que meu tempo com alguém que significava o mundo para mim estava se esgotando. Com o passar dos dias meu tio teve que ser internado no hospital onde começou a colocar suas coisas em ordem. Informei ao tio Jeff sobre meu desejo de ligar para meus pais e informá-los da situação, mas ele me pediu para não fazer isso. Disse que eles haviam virado as costas para ele durante toda a vida e que não precisava deles agora que sua vida estava chegando ao fim. Tio Jeff então me informou que eu seria o único herdeiro de tudo que ele possuía. Pensei que fosse apenas a bela casa que ele havia construído e uma quantia modesta de dinheiro em sua conta, mas eu estava enganado. Tio Jeff disse que valia bem mais de 500 mil dólares e que tudo seria meu. Isso não importava no entanto. Eu estava muito desolado para me importar. Desobedeci o que se poderia chamar de último desejo do meu tio ao entrar em contato com meus pais. Eu simplesmente precisava. Sei como as coisas estavam ruins entre nós, mas estava disposto a ignorar a mágoa que meus pais me causaram ao longo dos anos para que meu pai pudesse se reconciliar com seu único irmão vivo que estava prestes a falecer. O telefone do meu pai não estava funcionando, então liguei para minha mãe. No momento em que ela ouviu minha voz bufou e passou o telefone para meu pai. Meu pai respondeu com um sim, e isso significava que eu tinha alguns segundos para explicar o motivo da ligação. Então disse ao meu pai que tio Jeff estava gravemente doente e internado no hospital. Eu ainda estava falando e prestes a chegar à parte em que meu tio tinha apenas algumas semanas de vida, mas meu pai começou a gritar ao telefone. Ele disse que depois de meu tio e eu termos desrespeitado ele agora eu estava ligando para pedir dinheiro para tratamento, mas isso não foi a parte mais dolorosa. O mais doloroso foi quando meu pai disse que mesmo que meu tio e eu estivéssemos morrendo nem um centavo do dinheiro suado dele viria para nós. Esse homem era insensível. Eu não teria ficado tão chateado se tivesse simplesmente escutado o tio Jeff e não tentado contatar meus pais. Tomei o caminho da paz ao ligar para meus pais, mas a demonstração de egoísmo deles foi demais para suportar, então desliguei a chamada. Tio Jeff faleceu esta semana e embora tivéssemos conversado muito sobre eu ser forte quando ele morresse, algo que era inevitável, descobri que nunca se pode estar totalmente preparado para um evento assim.
Atualização 4. Eu desobedeci o último desejo do meu tio de não informar meus pais sobre sua doença, então decidi não avisar a eles que ele havia falecido. Afinal, meu pai havia deixado claro que não se importava se eu ou meu tio estivéssemos mortos. Nunca tinha organizado uma festa, muito menos um funeral, então não fazia ideia de por onde começar. Felizmente as coisas fluíram sem estresse. Assim que informei os amigos mais próximos do meu tio sobre sua morte, eles assumiram a responsabilidade de garantir que ele tivesse um enterro digno. O dia do funeral chegou e foi triste não ter nenhum parente por perto para me dar o apoio emocional que eu precisava. O tio Jeff não era apenas um tio para mim, ele foi o pai que meu próprio pai se recusou a ser, a mãe que minha própria mãe se recusou a ser, e muito mais. O tio Jeff não era uma pessoa religiosa, então a cerimônia não ocorreu em uma igreja, mas em uma casa funerária onde seu último desejo de ser cremado seria realizado. Chegou o momento de prestarmos nossas últimas homenagens e eu fui o primeiro. Ver o tio Jeff deitado no caixão como se estivesse dormindo pacificamente parecia um pesadelo do qual eu pagaria qualquer coisa para acordar. Foi necessário um esforço sobre-humano para que eu desabasse e chorasse como uma criança. Encontrei um canto onde fiquei sozinho deixando meus pensamentos vagarem. Fui imediatamente trazido de volta à realidade quando ouvi alguém dizendo: Ele era uma boa alma. A voz parecia muito familiar, como a do meu pai. Me virei e vi meus pais de pé com alguns amigos do meu tio, provavelmente se passando por pessoas próximas a ele. A tristeza que senti se transformou imediatamente em raiva e comecei a caminhar em direção aos meus pais. Não sabia o que faria, mas sabia que não queria eles ali, eles não deveriam estar lá. Quando me aproximei, minha mãe perguntou por que eu não os informei que o tio Jeff havia falecido. Respondi que era porque meu tio não gostaria que eles estivessem presentes em seu funeral e sugeri que fosse melhor eles irem embora. Minha mãe disse que eu não tinha o direito de fazer tais exigências e percebi que estava prestes a criar uma cena quando minha atenção foi chamada. Era hora de cremar meu tio. Ignorei temporariamente meus pais e estava prestes a cuidar de outras questões quando minha mãe disse que meu orgulho seria destruído agora que meu tio havia morrido sem deixar nada para mim. Não respondi à sua declaração de escárnio. Meu tio foi cremado em poucos minutos e agradeci a todos pela presença. Eu pedi aos simpatizantes que viessem à casa para alguns lanches. Meus pais foram alguns dos que apareceram. Eu estava com alguns convidados que estavam expressando suas condolências quando meus pais entraram pela porta. Eles ficaram surpresos pois nunca esperavam que meu falecido tio pudesse construir uma casa tão grande. Meus pais se aproximaram de mim e perguntaram se era realmente a casa que meu tio havia construído. Me levantei do sofá onde estava sentado com alguns convidados. Olhei para meus pais e dei uma resposta inesperada. Eu disse a eles que meu tio realmente havia construído a casa, mas que agora era minha. Minha mãe perguntou se eu realmente queria dizer o que tinha dito. Eu disse que sim e até mencionei que o tio Jeff havia deixado $500.000 na minha conta. Eles ficaram de queixo caído, mas enquanto ainda estavam procurando as palavras para dizer pedires que saíssem da minha casa, todos ficaram surpresos. Meu pai disse que ainda eram meus pais e que eu não podia desrespeitá-los daquela maneira, mas eu chamei a segurança para tirá-los à força. Enfatizei a parte de tirar à força e tenho certeza de que o tio Jeff estaria sorrindo se pudesse ver meus pais sendo vergonhosamente expulsos da casa. Pedimos desculpas aos convidados pelo pequeno caos e garanti que era o que meu tio teria querido. Atualmente tenho 21 anos, o que significa que no próximo ano tentarei convencer Toby a vir morar comigo para que meus pais possam passar o resto de suas vidas sozinhos. Agradeço a todos por me apoiarem e por me ouvirem. Próximo relato. Descobri que minha esposa me traiu e saiu com um homem rico, mas agora descobri que ele é casado. Eu havia acabado de sair de um relacionamento de longo prazo quando aos 34 anos conheci minha esposa que tem 35. A separação anterior não foi traumática, apenas estávamos nos afastando e queríamos coisas diferentes da vida, então decidimos terminar. Alguns meses após essa separação conheci uma mulher chamada Kate. Começamos a conversar em uma cafeteria e nos demos bem. Trocamos números e eu a avisei que acabará de sair de um relacionamento sério, o que significava que não estava pronto para nada sério. Ela esperou até eu estar pronto, o que foi incrível para mim. Eu pensava que uma mulher disposta a me esperar deveria ter me interessado. No entanto, no fim das contas não foi o caso, mas na época realmente parecia que eu havia encontrado alguém bom para mim. Levamos as coisas devagar e em 1 ano e meio estávamos morando juntos. 6 meses depois eu a pedi em casamento e estávamos planejando o casamento. A cerimônia ocorreu sem problemas e estávamos financeiramente estáveis. Eu tinha um emprego decente e minha esposa também. Embora não fossemos tão ricos quanto a elite, poderíamos ser considerados de classe média. Nosso relacionamento também era bom, com altos e baixos, mas parecíamos estar construindo uma ótima vida juntos. Nos primeiros 3 anos tudo parecia ótimo, até que minha esposa começou a trabalhar em um projeto específico que achei difícil. Ela estava trabalhando muito e passando muito tempo fora de casa. Eu sentia a falta dela, mas entendia que ela estava ocupada no trabalho. Quando eu tinha um projeto importante ela me apoiava, mas ela continuava estendendo o prazo desse projeto. Isso já estava acontecendo há quase 6 meses e não fazia sentido ela passar tantas noites no trabalho. Cheguei a um ponto em que não pude negar que algo estava errado. Então acessei o laptop dela que ela havia trazido para casa. Eu não sabia que tipo de evidência estava procurando, mas sabia que tinha que haver algo no laptop dela que me explicasse o que estava acontecendo. No laptop encontrei vários e-mails de uma conta de e-mail que nem sabia que ela tinha. Esses e-mails eram todos de natureza romântica ou íntima, o que confirmou a verdade que eu tinha medo de admitir para mim mesmo. Ela estava me traindo.
Quando ela voltou para casa depois de buscar o jantar, eu deixei o laptop aberto com os e-mails à mostra para que ela pudesse ver que eu sabia de tudo. Minha esposa não disse nada no início, mas parecia chocada. Então aproveitei a oportunidade para perguntar com quem ela estava traindo. Minha esposa gritou dizendo que eu não tinha o direito de acessar o laptop dela do trabalho, pois isso continha informações confidenciais. Eu quase quis rir porque ela era quem usava o laptop do trabalho para falar com esse cara. Então perguntei novamente. Ele era um antigo cliente do escritório com quem ela continuou a falar mesmo depois do contrato ter acabado. Uma coisa levou a outra e eles começaram a se relacionar. Perguntei se ela tinha sentimentos por ele e ela disse que sim. Ela disse que eventualmente me diria que queria o divórcio para poder seguir em frente e ficar com esse homem. Depois de investigar um pouco, descobri que esse homem era muito rico. Quando digo rico, quero dizer absurdamente rico. Ela sempre gostou das coisas boas da vida, mas parecia que agora queria conquistá-las. Não conseguia entender a mudança em sua personalidade. Talvez sempre estivesse lá e eu estava tão cego pelo meu amor por ela que não conseguia ver. Qualquer que fosse o motivo, eu sabia que esse casamento havia acabado. Minha esposa resistiu um pouco, mas acho que ela só estava fazendo isso porque sentia que era o que devia fazer. O divórcio parecia demorar muito para se concretizar, mas na realidade foram apenas alguns meses. Ela seguiu um caminho e eu segui outro. O divórcio nunca foi algo que eu considerasse, mas lá estava eu, recém-divorciado e sozinho. Minha ex-esposa já tinha alguém em mente. Ela postou nas redes sociais que estava com um novo homem e que estavam noivos. A verdade era que o suposto noivo dela já era casado. Ele disse a ela que era viúvo, mas sua esposa não estava morta. Ela apenas estava em outro país cuidando de um familiar doente. Quando ela retornou, tudo veio à tona, por assim dizer. O noivado da minha ex-esposa foi cancelado, mas isso não importava, pois seu suposto noivo já era casado. Eles não poderiam se casar de qualquer forma. Depois disso, as postagens dela nas redes sociais pareciam ficar bastante erráticas. Ela estava postando sobre como tinha perdido sua alma gêmea, mas acho que ela estava chateada por perder seu parceiro rico. Tudo se resumiu ao dinheiro. Esse cara ia ajudá-la a chegar a esse estilo de vida muito mais rápido. Enquanto isso, depois do meu divórcio, me reconectei com uma garota do passado com quem havia cortado relações logo antes de conhecer a Kate. Nós éramos amigos há um tempo antes de percebermos que estávamos finalmente em um lugar onde poderíamos tentar novamente. Ela sabia sobre o meu divórcio e foi simpática. Quando minha ex ficou sabendo que eu estava de volta com essa mulher em particular, ela surtou e começou a me criticar em todas as redes sociais. Ela passou tanto tempo me criticando e ao seu ex por todas as redes sociais que o trabalho dela começou a ficar em perigo. Pelo que eu vi, minha ex foi colocada em probação no trabalho. Eles eram uma empresa pública, então coisas que ela postava poderiam ser usadas contra eles de alguma forma. Eu simplesmente optei por desativar minhas redes sociais por enquanto porque ler as postagens dela só estava causando estresse para mim. Até onde sei, ela foi transferida para outro departamento e não está ganhando tanto dinheiro como antes. E isso é tudo culpa dela. Se ela tivesse sido feliz com o que tinha, tudo isso poderia ter sido evitado. Minha namorada atual e eu estamos falando sobre casamento, mas estamos tentando levar muito devagar no momento. A última coisa que quero é me precipitar sem ter certeza absoluta. Não quero cometer o mesmo erro duas vezes.